A ele, vai dizendo para ele: Deus, eu preciso de ti, eu preciso da tua cobertura, eu preciso do teu poder pairado sobre o meu ser, Pai. Oh Espírito Santo, tenha liberdade nessa manhã. Meu Deus, estamos reunidos para fazer aquilo que consideramos ser o momento mais importante de qualquer culto que te buscamos, que é trazer à memória, meu Deus, o sacrifício do Calvário, é trazer à memória, meu Deus, o teu corpo e o teu sangue. Igreja, vai abrindo o coração ao Todo-Poderoso, diga para Ele: Deus, eu quero hoje te sentir, eu quero hoje sentir a presença do teu Espírito Santo. Aleluia. Labassuri canta lamaramalamatere. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e um som como um vento veemente, impetuoso, ele encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistos línguas repartidas como que de fogo, a quais pousaram sobre todos eles. Deixa agora o Espírito Santo pousar sobre a tua vida. Permita agora que a presença do Espírito te tome. Saranalama ter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 e xerena lama riana lama mahala rerererererere xereda lama turima lama macherere cantari. Glórias e glórias e glórias e glórias. Aleluias, aleluias, aleluias. O Senhor quer te ouvir orando, igreja. O Senhor quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir o seu clamor. Salabaturina lama. Mesmo de casa, adore ao Senhor agora. Vai amando ao Criador. Vai dizendo a Ele: Deus, eu quero mais de ti. Eu preciso da tua presença. Eu preciso do teu amor sobre mim. Santo, 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 santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Bom dia a todos. Bom dia para quem está em casa também. Podemos sentar um minutinho? Você acabou de cantar dizendo que Deus, Ele é fiel em todo o tempo. Amém? E Deus realmente, Ele é fiel. Quando nós confiamos nele, a fidelidade realmente de Deus, ela cobre as nossas vidas. Eu vou pedir para você abrir tua Bíblia em 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. Põe a mão no coração assim, fecha os seus olhos, diga: Jesus, meu coração está aberto e está pronto para ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Irmãos, aqui nessa passagem, 1 Samuel 22, o capítulo, tá? Capítulo 22, versículo 1. Versículo 1. Posso ler? Diz assim, ó: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em quê? Aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe, e eram com ele uns 400 homens. Essa história fica claro quando Davi, ele foge de Saul para preservar a vida dele. Ele vai para essa caverna. Essa caverna poderia ter sido a ruína e inclusive o fim da vida de Davi. Amém? Podia ser um lugar que ele estaria praticamente encurralado. Essa caverna ficava mais ou menos uns 35, 40 quilômetros de Jerusalém. Seria mais ou menos daqui em Ribeirão do Pinhal, mais ou menos a distância que ele percorreu e se refugiou. Só que a Bíblia, vou pedir até para ele colocar Apocalipse 3:8, Apocalipse 3:8, a Bíblia diz isso para nós, ó. Apocalipse 3:8. Se quiser acompanhar no monitor, pode ser também, tá bom? Deus, ele promete que ele sempre vai ter no teu caminho, diante da tua vida, em alguma coisa que você precisar, fizer,
uma porta aberta. Amém? Sempre vai existir uma porta aberta. Ele diz lá assim, ó: eu sei tuas obras, e eis que diante de ti pus o quê? Uma porta aberta. Ninguém a pode, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu. O grande segredo para que as coisas de Deus venham dar certo na minha vida eu nunca posso, mesmo tendo pouca força, deixar de guardar a palavra, amém? E nem devo negar o nome do Senhor. Na segunda passada ainda falava disso. A gente nega o nome do Senhor quando a gente murmura, quando a gente duvida, amém? Nós negamos o nome do Senhor quando ficamos desanimados, abatidos, chateados, tristes. E quando nós olhamos para essa passagem, se você olhar um pouquinho, ainda está falando, ele envolve Davi no 7, 3:7. Ele inclusive fala que ele tinha a chave de quem? O anjo que está em Filadélfia escreve: isto diz aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de quem? Que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Então, Deus ele prometeu que estaria diante de você uma porta, e essa porta ela está. Só que essa porta, e eu já falei isso aqui há algum tempo, quando alguém está esperando algo de Deus, a gente tem uma tendência a olhar para as situações e imaginar assim: não, a bênção vai acontecer de uma forma tal. Vou pegar o exemplo do próprio Naamã. O Naamã ele foi para ser curado, ele esperava que o profeta saísse, não foi? Colocasse a mão sobre o lugar da lepra e restaurasse o leproso. Era esse o propósito de Naamã. A bênção de Deus veio desse jeito? Ela veio embrulhado num desprezo. Foi ou não foi? Quando Naamã chega, o auxiliar, não foi nem o profeta, ele manda alguém lá e fala para ele assim, ir lá e mergulhar 7 vezes no Jordão. Simplesmente isso. Era a bênção de Deus, era mais do que o Naamã queria, mas não estava na embalagem que Naamã esperava. Não veio nessa embalagem. Jesus ele ensinou, fez uma prioridade para o povo dele o seguinte: ele dizia, quem quiser ser o maior, tem que estar disposto a ser o quê? A bênção do maior estava embalado na imagem de menor. E Jesus, se você for olhar, ele foi o maior de todos. Mas Jesus fez como se fosse o menor de todos. Jesus lavou os pés, Jesus, ele foi esbofeteado, Jesus foi humilhado, foi pisado, amém? E ele encerrou a vida dele pedindo, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Mas Jesus foi o maior homem que já pisou sobre a face da terra, e não vai haver outro semelhante, é o teu Salvador, amém? Mas as embalagens não vêm dessa forma. Aquela viúva de Serepta, quando ela esperava um milagre de Deus, o milagre veio com mais uma boca para ser ainda egoísta, que falou, faz primeiro para mim, depois farás para ti e para o teu. Você vê a embalagem que chegou? Ela podia ter catado um pedaço de madeira e colocado aquele homem para correr, sim ou não? Morreria todo mundo de fome nos próximos dias. Ela entendeu que a bênção de Deus, ela não vem embrulhado na imagem ou na embalagem que a gente espera. Muitas vezes ela vem de uma forma complicada. E por que eu estou citando isso? Quando Davi ele foge, ele vai para a caverna de Adulão, talvez ele pensasse, Deus pode colocar pessoas importantes à minha volta, pessoas que vão vir falar comigo, reis de outros lugares para vir me apoiar. Só que Davi vai para lá, volta lá mais uma vez, 1 Samuel 22:1. Davi vai só ele lá para aquela caverna, e daí chega também, 22:1. E ajuntou a ele todo homem que se achava, o versículo 2 ali, que se achava em quê? Em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito. Só tinha gente boa lá, não é? Tem a tradução que ainda fala homens de má índole. Sabe o que era má índole? Não pagava, se rebelava,
Eram pessoas que talvez você falasse assim, já está Davi em apuro fugindo, ainda vem um monte de bandidos à volta de Davi. Ah, mas o bandido daquele tempo era diferente, sim. Eram pessoas que se rebelavam contra o sistema, eram pessoas ali que tinham problemas com o rei. Mas todo esse povo, gente endividado, ruim, se aproximou, considerado ruim para ele, se aproximou de Davi. O que a Bíblia diz que Davi fez? Começou a murmurar, reclamar, lamentar com Deus. Deus, eu estou no teu caminho, o Senhor coloca gente piores do que eu à minha volta. É verdade ou não é? Mas ele não fez isso. Davi guardou a palavra. Davi não negou o nome do Senhor. Davi não murmurou por causa disso. Davi não ficou lamentando, não foi para um canto, pai, mãe, o que eu vou fazer agora? À minha volta tem gente piores, pessoas piores do que eu. E não. E às vezes a gente é assim, tem gente sofrendo porque um vizinho não é boa gente. E daí que o vizinho não é boa gente? Não é verdade? Ai, mas na mesma escola tem o filho não sei de quem. Tem. Ai, mas acontece isso lá na empresa, tal pessoa não gosta de mim. E daí? Deus te colocou lá por algum propósito, tem algum motivo, tem alguma coisa. E às vezes até aquela perseguição, ela é uma porta que Deus falou que abriu, que vai se tornar uma grande bênção na tua vida. Mas aí ao invés de eu entender isso, eu começo a rejeitar, eu começo a desprezar. E aí eu desprezo a palavra, porque eu quero que a bênção de Deus venha do jeito que eu quero. E não é assim que acontece. Então, pegando esses exemplos do próprio Davi, pegando essa situação em relação à vida de Davi, ele aceitou o que Deus tinha trazido para ele. É só uma passagem rápida, Provérbios 15, versículo 16. Vamos lá, eu já volto aqui. Provérbios 15, 16. Provérbios 15, 16. Amém? Acharam aí? Lê comigo lá. Melhor é o quê? Por que o temor? Um pouco com a bênção de Deus. Tem gente que lamenta na vida, né? Quando ela olha para aquilo que Deus ele prepara, ela fala, mas e agora? A Bíblia está dizendo, melhor é o pouco com o temor do Senhor. Ele está dizendo que é bom um pouco com a fidelidade de Deus, porque aquilo ali vai se tornar algo grandioso na minha vida. Só que se eu não entender isso, eu vou negar a palavra. A palavra não está dizendo que é melhor o pouco com temor? Sim ou não? Então não tem outra maneira de que isso possa se tornar algo melhor para a minha vida de outra forma. A Bíblia, inclusive, ela fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas. Se eu entendo que todas as coisas vão cooperar comigo, se eu for um homem inteligente, raciocínio lógico, eu vou entender. Se eu acredito e confio realmente em Deus, tudo está cooperando para o meu, porque eu estou andando no temor do Senhor. Então aquilo que é pouco, não tem como algo ser maior do que aquilo para a minha vida. Seria impossível aquilo acontecer. Ah, pastor, mas o que está acontecendo na minha vida não tem a pena de você. Aquela viúva tinha pouco. O pouco que ela tinha foi suficiente. Amém? Até o dia em que Deus a honrou totalmente. E assim é o que Deus faz nas nossas vidas. Os lanchinhos que foram levados naquela multiplicação de pães e peixes lá, eram 5 pães e 2? Era pouco? Não, era o suficiente. Na verdade não era o suficiente, era mais do que, porque sobrou 12 cestos cheios. Daria no mínimo para alimentar mais 10% daquilo que estava ali. Sim ou não? Se tinham as 20 mil pessoas, ainda tinha lá 12 cestos cheios, daria para fazer muito além. Só que às vezes não entendemos isso e desprezamos o nome do Senhor. Ah não, mas isso daqui, o que vai resolver isso na minha vida? Aqueles homens que poderíamos dizer de Davi, que eram fugitivos, que pegou carona com Davi,
que Davi recebeu, a Bíblia fala sobre ele. 2 Samuel 23, vamos lá? 23, versículo 8 em diante, eu vou ler. Lembra, eram homens o quê? E que eles eram, igreja? Amargurados, endividados, não é? Gente revoltados. Tudo gente boa, pastor. Diz a Bíblia que eram 400, não era? Agora presta atenção, não tem muito a ver com o que eu vou falar com a palavra aqui, mas de 400 homens, eu vou citar 37 que a Bíblia fala ali. Amém? Em todos os lugares, você pode ter 400 pessoas aqui. Pode ter lá uma quantidade que entende. E pode ter uma quantidade que não entende. De 437 homens mudaram. Eram homens endividados, eram homens covardes, fugitivos. Mas se tornaram os homens mais valentes da história da Bíblia. Pastor, e os outros 363? É igual a maioria que existe no mundo, é a porta larga. Desprezam, não aproveitam a oportunidade. E aí a Bíblia diz assim: estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Está falando daquele povo que estava na caverna. Josebe Becebede, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opuseram a quantos? Ele está falando de quantos homens ali? Um homem, né? Ó, filho de Taquemone, olha lá. Ele se opusera a 800 e os feriu de um único homem de Davi, um único homem daqueles endividados, em aperto, fugitivo, covarde, que fugia do sistema, aparentemente covarde. Esse único homem foi capaz de sozinho enfrentar mais de quantos? Você viu a potência que estava na mão de Davi? Mas qual a embalagem que ele chegou? Covarde, endividado, fugitivo. Só esse não. Continua. E depois dele, Eliezer, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu o quê? Os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada, em carne viva. Ó. E naquele dia o Senhor operou um grande, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o quê? Um homem, único homem, resistiu uma quantidade de pessoas de um exército e fez eles retornarem. E quem veio só veio para buscar os despojos. Um outro homem de Davi era homem o suficiente para enfrentar um exército se fosse necessário. Continuando, 11. E depois deles, Ama, filho de Agel Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus, este pôs-se no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande. A cidade fugiu, e fica um homem, se coloca no campo de lentilha dele, e ele põe aquele exército, aquela multidão de inimigos, de adversários, para fugir. E Deus honra aquele homem. Eu falei de 3 pessoas de Davi até agora. As 3 pessoas que eu citei até agora vale mais do que alguns exércitos. Amém? Era aquela embalagem de derrotado, endividado, amargurado, de covarde. Continuando, 13. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega Davi à caverna de Adulão, ó, e a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. 14. Davi estava então no lugar forte, a guarnição dos filisteus
estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém que estava junto à porta. Davi sussurrou: quem me dera eu beber um pouco daquela água daquela fonte. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, atravessaram um arraial, tiraram água da cisterna de Belém que estava junto à porta e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou perante quem? O Senhor. E ele disse, e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco de sua vida, de maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3. Davi falou: se eu pudesse beber daquela água, 3 homens saem, atravessa todo um arraial de inimigos, vai lá numa fonte, bebe daquela água que Davi queria beber, pega daquela água, traz para Davi. Quantos homens na história da Bíblia ou qualquer lugar tiveram homens que fizessem isso por eles? E Davi não mandou, Davi falou: quem me dera. Amém? Eram os mesmos homens que vieram a Davi, que pareciam um grande problema para Davi. Não era um grande problema para Davi. Era uma grande oportunidade embalada numa aparência de adversidade. Você está me entendendo? Sim ou não? Então eu nunca posso olhar para uma situação desprezando aquela situação, porque se Deus está trazendo algo, ainda que pareça irrelevante, ainda que pareça uma adversidade na sua vida, confie em Deus. Aquilo que Deus está fazendo tem algum motivo a qual Ele permitiu vir sobre a tua vida. E quando nós estamos cegados, nós não conseguimos lidar com isso. A gente está habituado a correr atrás daquilo que os nossos olhos veem. A Bíblia diz que não tem condenação para quem não anda por vista, quem anda por fé. Quem anda por vista quebra a cara. A ovelha do Senhor não é guiado pelo que vê, é guiado pelo que ela ouve. Você tem que ouvir Deus. Você não tem que ver alguma coisa. E nós, às vezes, temos o hábito de querer ver alguma coisa. Não, aquilo ali me parece tal coisa. Quantas vezes a gente é injustiçado ou injustiça alguém por causa daquilo que a gente vê? Porque o que você vê nem sempre foi feito do que parece. É verdade ou não é? Uma fofoca você vê. Parece uma coisa, mas não foi feito do que aquilo ali? Como que aquilo começou? O que fez aquilo chegar naquilo? Não é verdade? Você vê às vezes uma tragédia e você fala: meu Deus, o que aconteceu aqui? Às vezes não foi o que parece. É verdade ou não é? Outro dia eu vi um pessoal falando, criticando o caminhoneiro. O caminhoneiro tinha passado mal. Estava passando mal. O pessoal dizendo: ó, o bebum, cachaceiro, está querendo matar todo mundo, tem que prender. Aquele homem tinha filhos que talvez vão ver esse vídeo, tem esposa, tem uma mãe que talvez está orando por ele. O cidadão estava lá, estava fazendo o trabalho dele. A tragédia que se desenharia não estava sendo feito daquilo que era parecido. Concorda comigo? A impressão que a gente olha numa situação nem sempre é aquilo que a gente está pensando. Às vezes a gente faz esses julgamentos. Ah, pastor, mas é a realidade. Continuando, 18. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era a cabeça dos 3. E este alçou sua lança contra quantos? 300. E os feriu e tinha nome entre... Parou para pensar, irmão? Um homem com uma lança enfrenta 300 homens. Você imaginou se é chefe de homens como estes? Um homem que enfrenta 2.000, que enfrenta 800 pessoas, que defende um campo, que vem uma multidão, seja lá quanto, contra eles. Eles nem questionaram. Um homem que atravessa um arraial e ele arrisca a própria vida. Tinha muita ousadia esses homens, sim ou não? Eles pensaram em 3, vamos lá buscar essa água lá, vamos beber dessa água também. Talvez eles nunca tinham bebido. Davi também não tinha, porque Davi falou: quem me dera beber daquela fonte. Eles falaram: vamos lá. E foram. É assim que a gente tem que aprender a ser. Ah, não, mas é difícil. E se o filisteu nos vê? E se nós não conseguirmos? E se
E a vida está cheia desse e se. E por causa desse e se, ninguém vive, ninguém alcança, não consegue, não chega onde precisa chegar, porque não confia no Deus que tem. Você nega o nome do Senhor. E Deus fala, eu quero te fazer grande, mas se você não confiar na minha palavra, como é que eu vou te levar a ser grande? Como é que Deus podia fazer Davi se tornar um rei se ele não aceitasse se preparar para isso? Como é que um rei pode se tornar rei se ele não consegue criar um exército do nada? O exército de Davi nunca perdeu batalha, viu, irmãos? Só para constar para você. Esses homens acompanharam Davi até o fim da vida de Davi. Davi nunca voltou para a casa dele e falou, hoje nós perdemos uma batalha. Quem que eram os comandantes que Davi tinha debaixo do domínio dele? Homens em aperto, endividados. Amém? Foi o recurso que Deus tinha dado para eles. Não acabou não, quer ver? Tem mais, 19. Porventura este não era o mais nobre dentre esses três? Pois era o primeiro deles, porém aos primeiros três não chegou. Ele não chegou aos primeiros. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cobizel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Quantos leões ele enfrentou? Sabe uma coisa que eu admiro em Davi? Davi, ele era um homem diferente. E Davi tinha homens maiores do que Davi do lado dele. Só que Davi, ele não tinha medo de lidar com gente mais forte do que ele. O erro das pessoas é ter medo de alguém mais forte do que elas. Já reparou isso? Alguém trabalha no lugar, mas outro é mais capacitado. Ah, ele vai me atrapalhar aqui. O Saul era desse jeito. Saul quis matar Davi, porque Davi, ele tinha vencido o gigante. E ele não teve coragem de enfrentar. Então ele queria matar Davi por isso. Davi, ele não tinha medo de ter homens maiores do que ele. Esse homem foi e feriu 2 leões, 2 fortes leões. Fortes. E Davi não teve problema em falar, não, deixa ele trabalhar aqui. Mas se ele der problema, Davi era aquele homem que assim, eu posso lidar. Não tenho medo de lidar com a adversidade. Não é assim? Tem gente que olha para outra, ah não, ela vai dar em cima do marido, ele vai dar em cima da mulher, porque ele é mais bonitinho, ele é isso. Ih, irmão, você é muito covarde. Você não confia em você. Você não sabe quem é você. Não é verdade? Tem gente assim. Tem gente que precisa esconder, porque senão ela se sente insegura. Davi não se sentia inseguro. Espera um pouquinho, quem sou eu? Eu sou Davi. Ah, mas outro matou 2 leões, que mate 10, irmão. Ah, mas Davi só matou 1 leão. Graças a Deus, ele tem homens que faz por ele. Mata 10. É melhor ou não é? Agora, pensou se tivesse um homem lá que fugia de gato? O gatinho miou, ele já sai correndo, né? Pula no colo do outro para se proteger. Meu Deus do céu. Não tem gente assim? Eu conheci um obreiro, irmão, que a mulher dele fala, pastor, quando faz barulho em casa, ele fica lá e fala, vai lá dar uma olhada o que é. E ela levantava e ia no quintal para ver o que era o barulho. Não. O que ela arrumou para a vida dela? Tinha um medo de fantasma. Fantasma nem existe, não é? E ele fala para a mulher, vai lá dar uma olhada lá. E ela foi criada em sítio, ela ia. Ela levantava e ia, o homem estava onde? Aí quando ele viu que estava tudo bem, ele saía. Né? Aí um dia eu falei para ele, você não tem vergonha não? Ele falou, tá doido, pastor, não gosto dessas coisas não, tem medo. Mas pelo menos assumia, né? Davi não tinha problema lá, feriu 2 leões fortes, olha lá, de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo do quê? Da neve. Isso não abalou Davi, Davi deve ter ficado feliz, puxa vida, eu matei um, tem gente matando 2 leões já, não é? Davi enfrentou um gigante, teve gente que matou 2 gigantes, sozinho, e Davi não se sentiu menos homem do que eles. Ao contrário, Davi ficou feliz. Continuando. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, na mão do egípcio havia uma lança. Porém Benaia desceu a ele com um cajado, sem arma, o outro armado com lança,
E ele com um cajado arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria. Olha só os homens covardes. Continuando, 22. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. E Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, que eram Elanã, filho de Dodô, de Belém. Sama, o Herodita, Elica, Herodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, e Abiezer, Anotatotita, Mebunai e Rusatita. Salmão, Goíta, essa tradução está Aoioíta, Marai e Netofatita. Elebe, filho de Bená, Natofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, e Benaia. Aí ele vai falando mais um monte de nome que não vai importar nada. Mas onde que eu quero chegar? Os 37 está por aí. Você viu esses homens que foram àquela caverna para se ajuntar a Davi? Davi poderia ter olhado para aquilo e falado: o que Deus está fazendo comigo? Eu já estou fugindo, vou ter que carregar essa turma comigo. Não, aquilo era o pouco de Deus, que era mais do que suficiente para mudar aquela situação. Agora traz isso para a tua vida. O que Deus tem feito na tua vida? Ah, pastor, Deus não está me ajudando, tem certeza? Talvez a embalagem que você está procurando não é a que Deus realmente colocou. Mas aquele pouco que Deus traz sobre a tua vida é o suficiente para mudar qualquer situação da tua vida. Só que eu preciso olhar para aquilo da forma correta. E às vezes nós não fazemos isso. Às vezes nós somos movidos por vista e não por fé. Amém, igreja? Tudo que você pede para Deus, você pode ter certeza, Deus faz acontecer. Pastor, eu invoquei a Deus, eu pedi, Deus vai trazer na tua vida. Só que nem sempre vai vir do jeito que você espera. Então tem que estar atento. Pessoas de Deus não andam por vista, andam por fé. Vamos terminar nesse versículo? Vou pedir para você abrir lá em Hebreus 10, 38. Então, nunca se deixe levar pela embalagem ou pelo cenário que você está. Amém? É dali que Deus vai fazer aquilo que você espera. Posso ler? Mas o meu justo, ou o justo, viverá do quê? Fé é o quê? Certeza do que se espera e prova do que não se vê. Não é prova do que vê, é prova do que não se vê. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nunca nega o nome do Senhor, mas confia. Pastor, se Deus permitiu algo chegar na minha vida, Deus tem algo bom daquilo para você. A caverna de Adulão não foi o túmulo de Davi, foi só um lugar de preparação para Davi. Aquele deserto que você enfrenta, aquilo ali, Deus não te permitiu chegar lá para que você estivesse acabando-se, se sepultado num deserto. Ao contrário, ali é um ponto de partida para você chegar onde Deus te prometeu. Amém? Aquilo ali é apenas um campo de obra do Senhor. Ali foi só um campo de obra de Davi, aquela caverna. Se você continuar lendo depois, você vai ver que o próprio vidente vem, o profeta, como quiser chamar lá, ele chega e fala para Davi: não fica mais aí, agora sai e vai para tal lugar. Ou seja, ali era só um período para Deus moldar Davi. Amém? Isso que você está passando hoje é só um momento para Deus te moldar para algo muito maior. Feche os seus olhos, sentado à mesa, eles vão preparar a ceia. Vamos fazer uma oração? Soberano Deus e Pai eterno, às vezes não entendemos, não compreendemos e não sabemos lidar com aquilo que o Senhor está fazendo. Quantos de nós, Deus, desprezamos a sua promessa? Porque a embalagem da promessa, meu Deus, não veio do jeito que nós esperávamos.
porque aquilo que nós queremos do Senhor não aconteceu como era esperado. Mas Deus, o Senhor ainda continua no controle de tudo. O Senhor ainda continua dirigindo as nossas vidas. E hoje nós nos preparamos para nos assentar à sua mesa. Pedimos perdão, perdão, Pai. Meu Deus, às vezes erramos inconscientes, outras vezes até conscientes, outras vezes movidos, ó Pai, pela ilusão. Mas o Senhor é poderoso para nos perdoar. Perdoa cada um de nós, para que possamos estar diante de Ti, em o nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo e assim come e beba do sangue de Jesus. Você se examina e você decide. Estão passando por vocês? Pai amado, nós estamos diante da mesa, Pai. Nós estamos como naquela última Santa Ceia, Pai. Meu Deus, eu imagino que os discípulos estavam ali. O Senhor preparou o pão, partiu, deu graças e mandou que comessem, meu Pai, daquele pão. Meu Deus, depois o Senhor pegou o vinho, deu graças e disse: bebei, este é meu sangue que é dado por vós. E aqui estamos hoje, Deus, depois de muitos anos, de milhares e milhares de anos. Meu Deus, estamos aqui novamente, Pai, para poder glorificar, exaltar e trazer à memória aquilo que o Senhor nos ordenou. Eu não sei o que cada um aqui tem enfrentado, as lutas. Eu não sei se algum de nós está hoje numa caverna como Davi, à espera de um milagre, de uma cura, de uma libertação. Eu não sei, meu Deus, se alguém está precisando de uma direção, Pai, para decidir. E muitas vezes nós somos levados a ser guiados pela carne, pelos olhos, Deus. Ah, Jesus, não nos permita errar, Pai. Não nos permita sermos levados pelas embalagens que o mundo prepara, pelos rótulos, ó Deus, a qual o mundo nos traz. Mas nos ajude, Pai, a ouvir Tua voz. Levante o pão e diga: Senhor, quando eu comer do Teu corpo, diga: meu corpo seja sarado, permaneça sarado, pois eu faço isso em memória de Jesus. Dá graças a Jesus e coma do corpo de Cristo. Deus quer ouvir tua voz, não se preocupe com mais nada. Esse é o momento de oração com Deus. Jesus estava nos ensinando naquela ceia. Ele diz: fazer isso em memória de mim. E ele diz: eu estarei convosco todos os dias. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele estaria com você. Oh, xalabatorena lamama mahala riadorida lababa baba cherere canto cantorida lamama mama tiri de xere. Vem, Senhor, vem com o teu poder. Vai tomando agora essa vida, vai tomando esse coração, vai tomando agora cada pessoa que está abrindo a alma, o coração para o Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Xalabá norena lama tarana lama mamahala riadorida lama mama shiri. Oh, a Bíblia diz que semelhantemente depois de cear, ele tomou do cálice, deu graça e disse: este é meu sangue, que é dado por vós.
tomai e bebei do meu sangue, ele disse. Levante o cálice e diga: Senhor, já não é suco de uva, agora é o teu sangue derramado, lavrado na cruz do Calvário. Quando eu beber do teu sangue, que o meu espírito seja purificado e assim permaneça até Jesus voltar. Diga: eu participo para a glória de Deus. Dê graças a Ele, beba do sangue de Jesus. Glórias e glórias e glórias, aleluia. Vai amando a Ele agora. Xalabatorina lamama materere cantari. O Senhor, Ele está na tua vida. Ele diz que rios de água viva começariam a jorrar de nós. Ele diz que você não teria mais sede quando bebesse da água que Ele desce. Se sacia no Senhor, é seu momento de comunhão, de intimidade. Vai batizando agora, Senhor, vai enchendo esse coração. Meu Deus, tem pessoas orando agora e dizendo: Jesus, eu tenho que voltar ao meu primeiro amor. Alguém está dizendo: Jesus, eu preciso voltar a ser aquele que eu era. Jesus, eu não posso desanimar, eu não posso me abater, eu não posso me perder no meio de tantas confusões. Vai amando a Ele, vai buscando, vai chamando mais da presença dEle. Vem, Senhor, vem com o teu poder agora. O Espírito Santo está aqui, vai se enchendo dele agora. Quando você ora em línguas, você se edifica. É hora de ser edificado, de ser cheio. Sinta a presença dele. Aleluias, 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 aleluias. Glórias e glórias e glórias. Xalabatore nalamatore dayada lavacharanala rianore dalababa bahala didididididi shere dayada lamacharanala rianore nalamama mahala didididididi xalabatore nalamama. Bem forte para Jesus. Glória a Deus. Amém.